Deus está agindo, desde os louvores, o testemunho, tudo entra em concordância com aquilo que Deus vai falar aos nossos corações. O tema da mensagem de hoje: nenhuma promessa falhou. Eu quero te dizer, e começar te falando isso, que ao longo da tua vida, você precisa recordar e compreender que Deus nunca falhou com você. Deus nunca falhou conosco. Você sabe que mesmo quando o homem permanece infiel, Deus permanece fiel. Sabe que Deus nunca falhou conosco. E hoje eu quero que esta palavra, da parte do Senhor, venha como revelação para o teu coração, para o teu espírito, e que traga paz e segurança para a sua alma. Em Josué, no capítulo 21, versículo 45, diz assim: nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu sei que quando Josué já estava farto de dias na sua velhice, ele é usado para dizer e para lembrar a nação de Israel que nenhuma das promessas que o Senhor havia feito haviam falhado. E nós estamos aqui hoje, Deus, para compreender um pouco mais acerca disso, mas também para refletirmos nas promessas que foram feitas sobre as nossas vidas, para refletirmos, ó Deus, e hoje termos esta paz e esta ciência ainda maior de que o Senhor jamais falhou conosco. Portanto, a partir deste entendimento, eu sei, Pai, que o teu povo terá ainda mais alegria, mais paz, mais segurança no relacionamento contigo, porque assim como o Senhor fez no passado, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua atuando, e eu sei, Pai, que o Senhor continua cumprindo as promessas que o Senhor fez a cada um de nós. Revela-nos, ó Deus, hoje, aquilo que o teu Espírito tem a nos dizer em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha preciosa e amada família espiritual, eu quero começar esse momento dizendo a você que Deus nunca falhou com você. Diga: Deus nunca falhou comigo. Deus nunca falhou conosco. Você sabe que nós temos o péssimo hábito de nos esquecermos dos poderosos feitos do Senhor nas nossas vidas. Nós nos esquecemos. Às vezes, tem um ditado popular que diz assim: o brasileiro tem memória curta, o povo, tem memória curta. E às vezes parece que realmente nós temos memória curta. Hoje nós ouvimos o testemunho da Osana, e nós vimos através do testemunho dela que Deus não falhou. Às vezes parece que o tempo passa, parece que está tudo perdido, parece que você não sabe como resolver um problema, parece que você foi esquecido ou abandonado, mas Deus nunca falhou conosco. Deus nunca deixa um filho desamparado. Diga: Deus não deixa o seu povo desamparado. Fala para o seu irmão, fala: Deus não desampara o seu povo. Deus não desampara o seu povo. Deus não desampara. Então, é importante você entender. Eu falei aqui a semana passada exatamente sobre isso, porque às vezes nós nos baseamos, humanamente falando, no que nós temos nas mãos, no nosso recurso, na nossa capacidade, na nossa suficiência, mas nem sempre nós temos o recurso nas mãos. Nem sempre nós temos o poder de resolver algo. Nem sempre nós temos a solução para o nosso problema. Nem sempre nós sabemos como agir diante de uma adversidade. Até porque você pode receber
uma notícia que pode causar um impacto muito grande na sua vida. Talvez você possa ir ao médico para fazer um exame de rotina, e chegando lá, você vê, parece que o médico olha meio estranho para aquele exame, ele, sabe, fala, olha, o resultado vai sair depois, você volta aqui depois que eu te entrego o resultado, e você sai dali às vezes meio preocupado, e quando vem o resultado, vem uma bomba. E às vezes você fala, meu Deus, como eu vou resolver isso? Está além da minha capacidade humana, está além da minha condição, eu não sei como fazer isso. Então, às vezes, a sensação humana que nos é gerado, diante de uma situação, seja ela qual for, é uma situação de impotência. Eu falei isso a semana passada. No entanto, Deus não trabalha com aquilo que você tem. Deus não trabalha com aquilo que você é. Deus trabalha com aquilo que Ele tem. Deus trabalha com aquilo que Ele é, porque Ele é o grande eu sou. Ele é o Jeová, Jirê, que estava ali com Abraão e proveu e trouxe a provisão. Ele é o Sideknu Yavé Elohim. Ele é o Deus, o Rafá, o Deus que cura. Ele é o Deus que promove a paz, conhecido pelo povo hebraico como o Shalom. Ele é o Adonai, o Elohim, o Iavé, Ele é o Todo-Poderoso. E todos esses nomes convergiram num nome só, um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. E é esse que hoje mora em você, é esse que hoje habita em você, é esse que te guarda, que te abençoa, que te protege, que te livra do homem mau, do fraudulento, do sanguinário, é Ele que te dá a condição de realizar, é Ele que traz os meios. Nós vimos o testemunho hoje aqui. E por que eu estou te falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus tem falado esses dias ao meu coração. Sabe, eu tenho, durante esses últimos dias, Deus tem me feito recordar muito da trajetória do que Deus fez no nosso ministério ao longo desses 20 anos de Cristo Vive na cidade de Itanhaém. Eu vi quantas portas se abriram, eu vi quantos milagres aconteceram, eu vi como Deus foi bom, fiel e generoso, não com a igreja, quando eu digo a igreja, 4 paredes, um prédio, uma obra, uma construção, isso aqui não é nada, isso aqui é pó. Estou dizendo, quando eu falo, olha, ao longo desses 20 anos, o que Deus nos deu, o que Deus fez, não pense você, meu irmão, minha irmã, que realmente nós compramos um terreno, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, isso aqui é cinza, volta ao pó, não tem valor nenhum. Eu estou dizendo, ao longo desses 20 anos, quantas vidas foram alcançadas, quantas pessoas foram transformadas, quantas esposas oravam para que o seu marido, que bebia, que lhe agredia, que lhe maltratava, fosse transformado e viesse para a igreja, e hoje muitos estão aqui. Quantos maridos oravam para que um dia Deus tocasse no coração da sua mulher, sabe, para que eles tivessem paz, harmonia, e a família um dia estivesse completa aqui. Quantos pais entraram aqui chorando, com um filho envolvido com gente que não devia, hoje vem para a igreja com seus filhos e com seus netos no colo. Amados, ao longo desses 20 anos, quantos sonhos Deus realizou? Se você pensasse um pouquinho na sua vida, eu queria que você fizesse essa reflexão hoje. Quantas vezes você entrou aqui aspirando ou sonhando, desejando algo que hoje já se tornou realidade na sua vida? Eu queria fazer um exercício com você hoje, se você me permitir, se você não se sentir constrangido. Bispo, mas eu não estou aqui há 20 anos, não importa se você está aqui há 20 anos, se você está aqui visitando hoje, se você é de outro ministério, não importa. Se você está pela internet agora e você não nos conhece, é a primeira vez que você se conectou porque alguém te mandou um link, eu queria, se você me permitisse, fazer um exercício com você hoje. Eu queria que você fechasse um bocadinho os seus olhos, sabe? Pode abaixar a sua cabeça para você manter o nível de concentração. E eu queria que você pensasse o seguinte: durante esses anos, esses últimos 20 anos na sua vida, quantas coisas Deus fez por você? Talvez você não era nem convertido, talvez você nem conhecia Deus, mas quantos livramentos de morte Deus não te deu ao longo desses 20 anos?
Ou talvez você que esteja hoje aqui com o teu marido do lado, e você sabe o que você passou, quantas lutas, quantas adversidades, quantos problemas você enfrentou no seu casamento. Às vezes, sabe, à beira de um divórcio, à beira de desistir de tudo. Ou talvez você que passou por um divórcio traumático e disse: eu nunca mais vou ter ninguém na minha vida, ou viveu em busca de alguém e bateu cabeça tantas vezes e de repente Deus restituiu a sua vida, o seu casamento. Talvez você que entrou aqui um dia sonhando, sabe, em poder dar um conforto para a tua família, em ter um lar, em ter uma casa, em ter um terreno, e isso hoje se tornou realidade. Eu queria que você pensasse ao longo desses 20 anos, quando você às vezes chorou por algo, ou se sentiu humilhado, envergonhado, porque alguém te humilhou, alguém te envergonhou por conta da tua condição naquele momento. E hoje você olha para a tua vida, veja o que Deus fez ao longo desses 20 anos. Aquilo que um dia foi uma oração, e hoje é uma realidade, é um projeto de Deus na sua vida. Eu queria que você pensasse, quantas vezes talvez você não tinha um meio de transporte, vivia na dependência de alguém, de uma carona, de alguém te ajudar, de alguém te levar para um lugar. E veja o que Deus fez na sua vida. Talvez hoje você não precisa mais pedir favor para ninguém. Talvez hoje você não precisa mais do transporte público. Talvez você que um dia sonhou em ter desde uma bicicleta, uma moto, ou nunca se imaginou tendo o que você tem hoje. Quantas coisas Deus fez na sua vida ao longo desses 20 anos. Quantos milagres. Pensa um pouquinho, por favor, com carinho. Pensa nas coisas que um dia você chorou e achou que não conseguiria, achou que não ia honrar aquele compromisso, achou que você não ia ter condições de alcançar aquilo. Talvez um pai que diz: como eu vou dar uma faculdade para o meu filho? Como é que eu vou um dia? E de repente você vê hoje seu filho ou seus filhos formados. Talvez você que um dia pensou assim: meu Deus, como que eu vou pagar essa faculdade? Como que eu vou pagar essas despesas? E de repente tudo isso já passou. Você que um dia sonhou em alcançar a sua profissão, e você não tinha onde buscar recurso, e de repente você se vê hoje, Deus honrou. Talvez você que esteja hoje entrando, sabe, dentro de uma universidade, esteja preocupado pensando: Deus, como vai ser? Pensa nas coisas que Deus já fez na sua vida. Eu queria que a igreja pensasse de verdade um pouquinho. Talvez alguém que passou por uma doença muito séria, muito grave, na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida da mãe, do pai, do marido, talvez da esposa, de um filho, de uma filha. E de repente você viu Deus abrir todas as portas, você viu Deus trazer toda a provisão, Deus operar milagres, coisas que aos olhos dos homens seria algo impossível. Eu queria que você refletisse nos pequenos detalhes de Deus, como Deus foi detalhista em algumas coisas para mostrar que ali tem a assinatura dele, para que não restasse dúvida de que foi Deus quem operou este milagre na sua vida. Eu queria que você hoje, em nome de Jesus, com seus olhos fechados, que você comece a pensar, não importa se foi há 20 anos, há mais de 20 anos, há 30 anos, não importa quantas pessoas foram usadas para te ajudar, quantas pessoas abriram uma porta para você e você nunca mais viu essa pessoa. Talvez alguém que foi usado por Deus como um anjo colocado por Deus na tua vida, naquela noite, naquele momento, para ser bênção na sua vida. Quantas pessoas que foram usadas e de repente depois foram embora, viraram as costas para você, mas foram usadas naquele dia, naquela hora, naquele momento, para ser bênção de Deus na sua vida. Eu queria que você pensasse, eu queria que você refletisse. Quantas vezes Deus agiu? Quantas vezes Deus operou um milagre? Quantas vezes Deus fez mais do que você imaginava? Quantas vezes a sua tristeza foi transformada em riso? Quantas vezes Deus agiu? Eu quero te dizer que Deus nunca falhou com você.
Eu queria que você agora abrisse os seus olhos com calma e que você desse uma linda salva de palmas a Deus, porque Ele nunca falhou com você. Deus nunca falhou com você. Amados, Deus nunca falhou conosco. Deus nunca falhou conosco. Quando eu estava lendo hoje esse texto, aqui no meu gabinete, há pouco antes de entrar para o culto, e eu estava refletindo nessa mensagem, e eu falei, Senhor, como o Senhor é grande. Porque quando Josué já estava velho, na velhice dele, estava no fim do curso, né? Estava para encerrar a carreira, guardar a fé, estava no momento em que Deus já havia feito tudo na vida dele. Ele escreve em Josué 21:45, que eu li, e mais adiante, no capítulo 23, no versículo 14, ele traz exatamente isso que eu quis trazer para vocês hoje, quando ele diz assim: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os que da terra, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem uma delas falhou. Então, quando eu estava lendo isso aqui, agora há pouco no gabinete, e eu falava, Senhor, como é importante nós fecharmos os nossos olhos, porque eu acho que foi a sensação que Josué teve. Eu acho que foi a sensação que Josué teve, diaconisa Carmen. Eu acho que ele chega num momento da vida e ele começa a refletir das promessas que Deus havia feito. Quando Deus chama ele e fala assim, Josué, Moisés está morto. E eu vou usar você agora para conduzir o povo como um general de guerra, para que o povo tome posse da terra prometida. E ele fala, mas Moisés era um grande líder, eu não tenho condições. E Deus fala para ele assim, olha, seja forte, seja corajoso. Apenas seja forte e corajoso, porque eu vou conduzir você nesta jornada, neste caminho. Eu imagino ele chegando na velhice, sentado, dizendo assim, eu estou indo pelo caminho de todos da terra, eu estou voltando para casa, eu vou voltar para a minha pátria, eu vou voltar para o céu, sabe, aqui está findando tudo. Eu acho que nesse momento ele faz uma reflexão, ele diz, Senhor, cada detalhe, aquela lança que passou a 1 centímetro da sua cabeça, aquela espada que foi defendida talvez por um amigo, por alguém que colocou ali o braço na frente, uma espada na frente, para que ele não morresse, porque ele esteve em guerra muitas vezes. E eu fiquei pensando quantas vezes esse homem viu Deus, e ele chega e ele diz assim, nenhuma promessa falhou. Amados, eu queria dizer uma coisa para vocês de coração. Porque quando foi ontem, era por volta de meia-noite e pouco. Eu estava relendo, reestudando este sermão, e Deus falava muito ao meu coração, como Deus trabalha de forma particular com cada um de nós. Porque eu posso te assegurar de verdade, se eu trouxesse cada um de vocês aqui, cada um de vocês teria um testemunho para dar. Essa semana, na sexta-feira, eu recebi uma ligação do nosso irmão Alexandre Petra. Os irmãos sabem que é Alexandre Petra da Praia Grande. Ele me fez uma ligação e ele disse assim, bispo, eu vou entregar aquele edifício que eu construí nesse próximo sábado. E eu gostaria muito que o bispo estivesse lá, se possível, para orar, porque eu vou entregar a chave para as pessoas. Daí eu disse, Alexandre, infelizmente eu não vou poder. Eu já tinha um compromisso agendado, infelizmente eu não vou poder. Mas fiz uma oração, orei, declarei bênção sobre aquele projeto.
Mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver conosco? Um dia nós estávamos aqui num culto, e quem é mais antigo aqui vai se lembrar. Nosso irmão Alexandre, ele frequenta a nossa igreja Cristo Vive em São Paulo, ele mora em Praia Grande, e sempre que pode está aqui conosco. A filha dele também está sempre aqui, não sei se está aqui hoje, a Carol não, né? E um dia, ele estava indo para São Paulo, não conseguiu ir para o culto em São Paulo, não deu certo dele, ele não foi, e ele veio para Itanhaém, e ele trouxe enrolado, não sei quantos lembram, um projeto que ele tinha nas mãos. Quem estava aqui aquela noite? Levanta a mão só para eu saber. Todo mundo. E ele trouxe um projeto enrolado, ele veio aqui tremendo e chegou aqui no altar da igreja, e ele se ajoelhou aqui e disse: bispo, eu tenho um projeto, e eu não tenho como executar esse projeto. Mas eu queria que a igreja orasse comigo, para que Deus fizesse uma obra, eu quero consagrar. E nós pegamos aqui aquele projeto, e eu consagrei, abençoei, e a igreja orou comigo. Quantos anos se passaram? 3, 4 anos. E ontem ele estava entregando as chaves para mais de 50 e tantas pessoas que compraram um apartamento no prédio que ele construiu. Nenhuma promessa falhou. O que eu quero te dizer com isso, bispo, mas o que eu quero que você faça uma reflexão, que mesmo quando você não tinha condição, mesmo quando você não tinha R$1, mesmo quando você não tinha os meios para fazer, Deus faz com que o milagre aconteçam, porque Deus é o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Ele abre porta onde ninguém pode abrir. Ele faz o milagre acontecer. Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que tem cuidado de você. Amados, Deus cuida de cada detalhe, cada detalhezinho, cada pequeno detalhe. Sabe, o Senhor falava isso ontem à noite ao meu coração. Eu estava já um pouco cansado, porque eu vim para cá, participei, eu acordei cedo ontem, cedinho, nós fomos dormir muito tarde, né, bem, de sexta para sábado, de quinta para sexta, nós passamos um susto muito grande. A bispa estava fazendo um treino na quinta-feira, e ela levou uma bola no olho e encheu de areia, e ficou com areia no olho, rasgou como é o nome disso? A córnea? Machucou a córnea, rasgou, foi uma coisa terrível. E nós ficamos, e quando foi 2 horas da manhã de quinta para sexta-feira, ela começou a sentir dores. Eu vasculhei todo o litoral, não achamos um oftalmologista aberto 24 horas. Tivemos que amanhecer o dia, quando amanheceu eu levei ela ao médico. Fomos no especialista, tiveram que mexer no globo, limpar, fazer. Os seus irmãos não têm noção do sofrimento que ela passou de quinta para sexta-feira. Quando foi na sexta-feira que ela conseguiu fazer o medicamento, e ela tinha um compromisso desse campeonato com uma outra pessoa que ia jogar com ela, e ela me disse assim, às 3 horas da tarde, eu vou ligar e vou dizer para ela que eu não vou jogar. Eu disse, não, você não vai ligar. Você não vai ligar, hoje à noite você vai estar treinando, hoje à noite você vai estar bem, hoje à noite vai dar tudo certo, vamos ficar firmes. E nós ficamos firmes, e quando foi de noitinha, eu cheguei em casa, falei, como vai ser? Ela falou, amor, eu falei, vamos, levanta, toma um banho, se recompõe, vamos, eu estou com você. E ela foi, mas foi isso de quinta para sexta. No sábado cedinho, ela começou os jogos dela, eu estava acompanhando, tinha esse compromisso com a minha esposa, e enfim, para resumir aqui nós viemos para cá ontem com a banda Mar de Vida, saímos daqui tarde, e quando foi ontem, já era muito tarde, eu estava cansado, mas eu estava ali estudando, era por volta de meia-noite e tanto, passava um pouco de 1h da manhã talvez, e Deus falava isso comigo, como Deus trabalha de forma particular na vida das pessoas. Amado, porque o sonho que eu tenho é diferente do teu, a necessidade que eu tenho pode ser diferente da sua. Talvez você não seja capaz de imaginar as necessidades que eu tenho, como eu talvez não seja capaz de imaginar as necessidades que você tem. Mas sabe o que é interessante em tudo isso? É que Deus conhece tanto as minhas quanto as suas.
Deus sonda e conhece o teu coração. E Ele não desampara o seu povo. Sabe, não há imprevistos nas questões de Deus. E o que eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, não duvide da capacidade de Deus em surpreender o seu povo. Não duvide da capacidade de Deus em operar milagres na sua vida. Eu quero te dizer mais uma vez profeticamente desse altar, que é apostólico e profético, que esse altar que é enviado, esse altar que tantas vezes aqui foi usado para trazer bênção de Deus para a sua vida. Não limite o que Deus quer fazer na sua vida. Não coloque limites para Deus. Escreve isso na tábua do teu coração para você dizer para você mesmo: não coloque limites para Deus. Fala para o seu irmão: não limite Deus. Não coloque limites para 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 Deus. Não coloque limites. Porque às vezes as coisas não acontecem porque nós é que colocamos o limite. Você impõe um limite para Deus. Não, Senhor, se o Senhor fizer isso aqui, talvez com todo carinho, amada, talvez o seu pensamento é: oh, se Deus pelo menos limpar o meu nome, se Deus pelo menos me der condições de pagar o aluguel. Não imponha limites para Deus. Porque tem coisas que Deus quer fazer por você, que não é apenas limpar o nome e resolver o problema do aluguel. Deus quer te dar uma casa. Deus quer restaurar áreas da tua vida. Deus quer operar um milagre definitivamente na tua saúde, no teu casamento, na tua família, em todas as áreas da tua vida. Não imponha limites para Deus. Fala para o teu irmão, fala: não coloque limites para Deus. Fala para o teu irmão, mais uma vez: não põe limite para Deus. Não põe limite, não coloque limite. Não coloque um limite, meu irmão. Sabe, porque senão a gente vai começar a achar: bispo, nenhuma promessa falhou. Sabe, tem uma fala de Davi que ela me encanta muito. Os irmãos, muitos aqui não conheceram, né? Quem é mais antigo da igreja obviamente conheceu a dona Nilza. Dona Nilza, ela é vó da minha nora, da ministra Mel, e ela é mãe da nossa irmã Marinilza, que hoje a nossa irmã Nilza, ela descansa no seio de Abraão. Mas eu nunca me esqueço uma vez que ela me fez um telefonema, uma ligação, e ela me perguntou se eu poderia ir até a casa dela para receber um dízimo que ela queria entregar. Eu, obviamente, agendei o dia, consegui ir, passei lá, abençoei, declarei as bênçãos sobre a vida dela, e ela olhando nos meus olhos, segurando a minha mão, ela disse assim: Bispo Ricardo, hoje eu sou uma mulher velha, mas eu jamais vi Deus desamparar a minha vida. E eu me lembrei de Davi, quando ele diz assim: fui moço, já agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu recebi um dízimo da mão de uma mulher com 80 e tantos anos de idade, cabelo branco, sabe? Me dizendo: Deus nunca me desamparou. Mas Deus nunca desamparou você. É que lutas, dificuldades, problemas, essas questões todos nós enfrentamos. Lutas nós passamos por elas, vem tribulações, vem o vale da sombra da morte, vem uma má notícia, vem uma necessidade, às vezes vem até uma perda, você perdeu algo, alguma coisa foi tirada de você. Nós passamos por muitas lutas, passamos pelo luto, às vezes perdemos pessoas que nós amamos, e o luto não é tragédia, porque a gente trata o luto como se fosse algo ruim. Ai, eu orei, a pessoa descansou, glórias a Deus, porque se descansou, porque era o tempo da pessoa descansar das suas obras, porque Deus é soberano até na morte do justo. Você consegue entender isso? Deus é soberano em todos os aspectos, em todos os sentidos. E eu quero que você saiba, que você receba isso no teu coração, que Deus nunca desamparou um justo, e nem a descendência de um justo virá a mendigar o pão. Diga para o seu irmão, por favor, diga: Deus não desampara o seu povo. Deus não desampara o seu povo. Deus não desampara o seu povo. Ah, amados,
nós temos que confiar naquilo que Deus prometeu. Sabe quando você entra aqui às vezes e você recebe uma palavra profética? Quando você abre a Bíblia e Deus fala ao teu coração, quando Deus usa alguém para falar com você, quando Deus manifesta às vezes, sabe, algo especial, uma noite às vezes, como nós tivemos ontem, e Deus revela coisas ao seu coração enquanto você está sentado aí. Sabe o que Deus está te dizendo? Eu estou te prometendo, porque eu quero cumprir isso na sua vida. Quando Deus coloca um sonho no teu coração, não é para você morrer na praia, desculpa a expressão. Deus não coloca um sonho no teu coração para você ter uma gota de esperança e de repente deu tudo errado. Não, não. Em Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Oh, aleluia! Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Aquilo que Deus tem determinado para a sua vida se cumprirá. Esteja atento às muitas promessas de Deus, muitas delas que fluem deste altar, muitas delas que você ouve num culto, muitas delas que Deus traz à sua vida enquanto você está sentado aqui, e Deus vai colocando sonhos no seu coração. Tendo ele falado, não cumprirá? Diga, Deus é fiel para cumprir. Fala para o seu irmão hoje, fala, Deus é fiel para cumprir o que te prometeu. Glória a Deus, glórias a Deus. Olha, bispo, deixa eu falar uma coisa, Deus tem promessas específicas para a minha vida? Tem. Deus tem promessas específicas que é só para você. Tem coisas que são só para mim, tem coisas que são só para a bispa, tem coisas que são só para o pastor Rogério, tem coisas que são só para a Maria, tem coisas que são só para a Isabel, tem coisas que são só para a irmã Marisa, para o irmão Carlos Eduardo, para o Riso, para a Mônica, para a Osana, para a diaconisa Carmen, para o diácono Nivaldo, para a irmã Marisa, para ela também não ficar triste, tem para ela também, tem para o diácono agora eu tenho que falar todo mundo aqui, ai meu Deus do céu, tem para a Patrícia, tem para o Cleiton, tem para todo mundo. Ai, meu Deus. O bispo não falou meu nome, mas tem para você também. O bispo não falou, mas Deus falou. Deus sabe. Deus sabe. Deus tem para você também. Tem para mim, tem para você, tem para todos nós. Tem para quem está em casa. Agora, através da internet, tem para você também. Deus tem bênçãos específicas. Bispo, Deus tem coisa assim que é para mim mesmo. Deus tem coisas específicas para você. Jó 23, 13. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Se Deus resolveu, quem que pode, tirar isso do coração de Deus? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. O que Jó está falando aqui? Vocês entenderam o que Jó falou? Jó está falando o seguinte, deixa eu traduzir para você na linguagem de hoje, na língua portuguesa. Você entendeu o que Jó está falando? Olha, Deus quando ele fala alguma coisa, quando Deus tem alguma coisa no coração, não tem quem tire isso do coração de Deus. Não tem quem diga assim, Deus, não faça isso pela vida do Sérgio, não. Não tem quem tire isso do coração de Deus. Quando Deus tem alguma coisa para fazer na vida do Sérgio, para fazer na vida da Rivânia, quando Deus tem algo para fazer na vida do Glauco, quando Deus tem algo para fazer na vida de qualquer um de nós, olha, sabe o que acontece? Quando Deus tem algo para fazer na sua vida, não tem quem tire isso do coração de Deus. E o que ele deseja, o 13, põe o 13, o que ele deseja, isso fará, é o que Jó está falando. Agora no 14, olha o que Jó fala. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Olha, o que tem para mim vai acontecer, diga, o que Deus tem para mim, ninguém pode tirar. E sabe o que Jó fala? Olha que bonitinho, ele fala assim, olha, e a meu respeito, e muitas coisas que estão ainda, que estas ainda, tem coisa que Deus está no coração, que Ele ainda nem te fez saber, mas Ele tem para você. Por isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Tem coisa que Deus tem preparado para você que você nem imagina. Tem coisa, Andressa, que você nem imagina.
que você nem imagina. Tem coisa, Karina, que você nem imagina, mas Deus está preparado. Tem bênçãos, irmã Palmira, que já foram determinadas sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua casa, sobre as suas necessidades, sobre o seu corpo, sobre o seu físico. Já foi determinado por Deus. Não há quem possa persuadir a Deus, irmã Palmira, disso não acontecer na sua vida. Já está determinado, vai acontecer. Porque Deus te ama, porque a boa e poderosa mão dele está sobre a sua vida. É assim que Deus é assim que Deus age, irmã Penha. É assim que Deus atua. Às vezes a gente fala, mas como vai ser? Você nem imagina enquanto você dorme, há anjos trabalhando em seu favor. Enquanto você está ali, às vezes divagando nas preocupações, tem anjos que já estão amados, trabalhando, irmã Wanda, para fazer o milagre acontecer. Porque Deus é fiel, Ele é soberano, Ele não pode negar-se a si mesmo, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amados, olha o que diz Jesus em Lucas no capítulo 21, 33, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Como não passarão? Antes que se cumpra. Tudo que nós estamos vivenciando hoje na nossa vida, pode acreditar, um dia Deus colocou isso no teu coração. Um dia Deus manifestou, um dia Deus colocou alguém. Amados, tudo que você necessita, Deus já tem preparado para você. Fala para o seu irmão, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Eu queria caminhar para esses 7 minutos finais que eu tenho, dizendo uma coisa para você. O que a gente precisa aprender dentro desse processo é ter paciência. E essa madrugada, quando eu fui deitar, quando eu fui dormir, o Senhor, de forma muito especial, me fez recordar. E uma coisa que eu aprendi na minha vida foi, eu aprendi a ter paciência. Porque eu sempre fui muito impaciente com as coisas. Ainda sou, com um monte de coisa simples e naturais da vida. Eu gosto da coisa rápida. Eu sou muito prático, eu sou sanguíneo, né? Sanguíneo é agitado, ele quer coisa rápida. Mas o que eu quero que você saiba, eu quero que você entenda o seguinte: eu aprendi a esperar no Senhor. Eu aprendi que tinham coisas que eu não podia colocar a minha mão. Se eu colocasse a minha mão, eu estragava, eu desandava a situação. Eu aprendi a esperar em Deus. E algumas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero testemunhar para vocês. Eu aprendi a esperar com paciência a justiça de Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é esperar a justiça de Deus. Porque, como todo bom sanguíneo que sou, muitas vezes eu não quis esperar a justiça de Deus. E eu, muitas vezes, fiquei perturbado, chateado, com muita coisa. Porque você imagina uma pessoa estar à frente de uma igreja há 20 anos, amados do céu. Vocês não têm noção, ao longo desses 20 anos, o que eu já passei, estou dizendo de injustiça, na minha vida, na minha família, no meu ministério. Vocês não têm noção do que eu passei de injustiça ao longo... E sabe o que eu aprendi? Porque muitas vezes eu ficava chateado, eu encontrava alguém, eu desabafava. Eu falava, não, a pessoa fez isso comigo. Você não acredita que a pessoa que comeu no meu prato, a pessoa que eu ajudei, a pessoa que eu fiz. Eu falava isso, que era uma forma de querer, de alguma forma, alcançar a justiça ou colocar algo no coração de alguém. Até que eu aprendi com Deus que assim, espera a justiça de Deus porque Deus é justo. Você nunca vai ver o bispo Ricardo Rocha falando de alguém para você. Se um dia você ouviu eu contando as minhas lamúrias, você nunca mais vai ouvir. Sabe por quê? Porque eu aprendi a confiar na justiça. Eu espero a justiça de Deus. Hoje, estou dizendo para você, hoje, nem sempre eu fui assim, tá? Muitas vezes eu falava porque o meu coração ficava aflito, amargurado. Hoje eu aprendi a esperar na justiça de Deus. Porque eu sei que tem pessoas que vão usar a sua vida, vai usar a sua vida, vai usar a vida do Léo, a vida do pastor Rogério, da diaconisa Carmen, para tentar, de alguma forma, me fazer mal, me ofender. Vai usar você como, desculpa a expressão, como um fantoche, para de alguma forma tentar atingir a minha. Hoje essas coisas não me pegam, sabe por quê? Porque eu aprendi a confiar na justiça de Deus. Porque Deus é justo.
Deus é justo em todos os seus caminhos. Mas que eu sou pó, sou um trapo de imundícia, eu não sou nada, meu corpo não habita bem nenhum. Quem sou eu para querer clamar diante de Deus e obrigar a Deus? Mas Deus é justo, diga, Deus é justo. Quero dizer para você que está aqui hoje, seja no âmbito da justiça legal, Deus me fez aprender esperando um processo que era da minha mãe, foi quantos anos, bem? Me lembrei direitinho, 16? Por 16 anos, minha mãe morreu, não viu o processo, eu herdei o processo da minha mãe, e fiquei mais quantos anos, bem? Total 16, eu fiquei quase uns 10 anos, você não lembra não, né, pastor? Quase uns 10 anos, né? Depois que a minha mãe faleceu, 9 anos, a bispa lembrou aqui, 9 anos. E eu aprendi a esperar a justiça de Deus, seja ela no âmbito legal, né, da justiça, como também na justiça divina, em qualquer outra área. Eu estou dizendo, eu aprendi a esperar a justiça de Deus. Eu queria dizer uma coisa para vocês, todos os dias eu acordava com a sensação, vai ser hoje, Deus vai fazer, vimos nas reuniões de oração, Deus fez no tempo dele, na hora certa, Deus sabe a hora de fazer. Deus sabe a hora de fazer. Eu não deixei de clamar. Você não vai deixar de clamar. Mas Deus sabe a hora de fazer justiça. Deus sabe a hora, irmão Rai, de liberar o que tem que liberar. Deus sabe a hora, Milton, de abrir a porta que precisa abrir. Ricardo, Deus sabe. Deus é tão justo, Ricardo. Você pode ser prejudicado numa situação, você acha que você perdeu. Mas Deus tem um tempo certo, Ricardo, de fazer justiça. Só que a justiça de Deus não é a vingança que a gente quer. Que o indivíduo quebre a perna, que o cara quebre o nariz, que o dente dele fique mole, e que dê dor de dente de madrugada. Não é, isso não é justiça, isso é vingança, isso é bobagem, isso é nossa carne. Quando eu digo fazer justiça, é restituir, entendeu? No mínimo o dobro. Tiraram de você, Deus restitui o dobro. No lugar da vergonha, eu fui envergonhado, fui humilhado, Deus dá dupla honra. Eu fui difamado, falaram mal de mim, falaram isso, falaram aquilo. Qual que é a justiça? É Deus quebrar o osso do nariz da pessoa, a pontinha do dedo do pé, para ela ficar doendo um mês. Não, isso é bobagem, não desejo nunca isso para ninguém, isso volta para você, Deus me livre. Como diria uma irmã muito crente lá de Santos, que é a irmã mais crente lá de Santos, deve estar me assistindo, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, meu padrinho, pai de Cícero. Mas isso aí não é nada disso. Você vai desejar que o outro se dê mal, ou quem vai se dar mal é você. Porque o que você planta, você colhe. Tomara que bata o dedo na ponta, na quina do ar. Meu Deus do céu, não desejo isso para ninguém. Está amarrado. Está amarrado. Não é isso. Quando a gente fala de justiça, seu nome foi envergonhado, Deus dá no lugar da vergonha, Deus dá dupla honra. Se tentaram matar os teus sonhos, Deus faz os seus sonhos florescer. Se alguém puxou o seu tapete, sabe, Deus coloca um sofá para você sentar. Isso é a honra, a justiça de Deus. Eu aprendi a esperar a justiça de Deus. Eu queria dizer hoje para vocês, espera, porque Deus é justo, Ele vai fazer justiça na sua vida, tá bom? Não põe a mão em nada, não faz nada, não queira se vingar, não queira se justificar. O justo não se justifica, porque nós já fomos justificados por Cristo Jesus naquela cruz. Amado, você não precisa se defender. Você tem um reto juízo, um advogado que se chama Jesus Cristo. Não, mas é que eu tenho que falar. É tua carne que quer falar, é tua carne que... Mas você não precisa se justificar de nada, você não precisa falar nada. O justo não se justifica, porque ele tem um juiz, um reto juiz chamado Jesus. Diga, Jesus é o meu juiz. Diga, é Ele quem julga a minha causa. É Ele quem julga a tua causa. Sabe o que eu também aprendi ao longo desses anos? Esperar com paciência. Eu aprendi ao longo desses anos esperar com paciência a bênção. Porque às vezes, amados, é sofrido. É ou não é, irmã Marisa? Não vou nem falar com você, que você começa a falar alto aqui, você me interrompe. Aí, deixa eu só falar. Mas eu aprendi ao longo desses anos que Deus tem um tempo certo, Sabrine, para fazer o que tem que fazer. Deus tem um tempo certo para manifestar o que tem que manifestar. Deus tem um tempo certo para pôr a bênção, Karen, na hora que tem que pôr. Deus tem o tempo certo, Joel,
sabe, para colocar na mão da gente aquilo que a gente sonhou, como aconteceu, né? O testemunho que nós lemos hoje, estou usando muito porque está fresquinho, né? Eu aprendi ao longo da minha vida. Isso sempre foi assim? Não. Muitas vezes eu remoí também, eu falo, não pode ser, eu vou tentar dar um jeito, eu vou lá, eu vou fazer. Mas tem um dia, Riso, sabe, que Deus vai lá e pá, você fala, hã? Como assim? Está aqui. Tenha paciência, porque a bênção vem, Edinaldo, viu? Ela vem, a bênção vem. Fala para o teu irmão, fala, tenha paciência porque a bênção vem. Tenha paciência porque a bênção vem. A bênção vem. Tem um dia também, que você tem que, eu estou dizendo de verdade, estou falando aqui, abrindo o meu coração, coisas que eu aprendi com Deus. Eu aprendi que tem um dia que você recebe uma má notícia, não é bem, que abala até as estruturas da sua vida emocional. Às vezes você recebe na tua saúde um diagnóstico médico, você fala, meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Mas sabe, eu aprendi que tem um dia do poder de Deus na nossa vida, diácono Isa, que Ele age curando, tirando todo o mal que se levantou contra a nossa saúde. Eu quero dizer para você, talvez alguém que esteja aqui hoje dizendo, bicho, eu estou passando por uma situação na minha saúde, na minha família, é muito sério. Eu quero te dizer, tenha paciência, porque Deus, Francis, é um Deus que sara, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que coloca a mão na tua vida, meu amado, para te restaurar completamente. Tenha paciência, porque Deus tem provisão para a tua saúde. Fala para o teu irmão, fala, tenha paciência. Nós temos que ter paciência. Eu aprendi a ter paciência. Eu quero te mostrar isto aqui na Bíblia. Bispo, por que eu tenho que ter paciência? Hebreus 6,15. E assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Eu peguei em outras versões para entender, porque eu falei, peraí, há uma coisa meio dúbio aqui, será que é o que eu estou achando que é? E é. E assim, depois de esperar com paciência, diga, eu tenho que esperar com paciência. E esse esperar é do verbo esperançar. Não é esperar de sentar, estou aqui esperando, né? Estou aqui esperando. Não. Esse esperar é do verbo esperançar. Espere com esperança. Tenha esperança que você vai alcançar a promessa. Abraão alcançou a promessa. Davi esperou com paciência. Sendo perseguido, obteve a promessa de ser rei. José esperou com paciência. Viveu como escravo, viveu como um presidiário, esperou com paciência e o sonho que Deus havia lhe dado aconteceu. A família se curvou diante dele, o pai, toda a sua casa, conforme o Senhor havia lhe dado uma visão. Esperou com paciência. Todos que esperaram com paciência obtiveram a promessa. Meu amado, eu quero encerrar com uma palavra que Deus me deu, colocou no meu coração. Eu quero falar isso para você, eu quero encerrar o culto desta noite. Quando nós estamos preparados, a bênção nos alcança. Às vezes você está pedindo algo aí, desesperado, sem paciência, inquieto, querendo justiça do seu jeito, ela não vai vir. Porque enquanto você está querendo vingança, Deus não vai fazer justiça. Deus não vai fazer.
Enquanto você está ali, desesperado por alguma coisa acontecer na sua vida, para você mostrar para os outros que deu certo, para você mostrar que você venceu, para você esfregar na cara de alguém que você deu a volta por cima, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque eu quero passar na cara de muita gente. Não vai acontecer. E Deus me falou isso ontem, eu quero encerrar falando isso para vocês. Quando nós estamos preparados, a bênção nos alcança. Quando você está preparado, quando Deus trabalhou tudo que Ele tinha que trabalhar na tua vida, a bênção te alcança. Quer exemplo? Abraão. Abraão esperou com paciência, teve uma atitude no meio dessa espera, lembra? Agar, né? E Sarai falou, não, vai com Agar, vai dar tudo certo. Ele anuiu o que a mulher havia falado, deu tudo errado. Mas quando ele estava preparado, Sara ficou grávida. Davi foi ungido rei. O que ele ganhou? Um gigante para enfrentar, um rei para ele fugir. Mas quando ele estava preparado, a promessa se cumpriu. Moisés tem um sonho maravilhoso, o pai lhe dá uma túnica, a coisa mais linda do mundo, de seda. Uau! O que ele ganhou? Um buraco, uma jaula, escravo, uma masmorra, um buraco para ele ficar preso. Mas, quando ele estava preparado, o que aconteceu? Pá, a bênção veio. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Deus está preparando você, você nem sabe disso. Você está passando por alguma coisa aí, é Deus te preparando. Ah, você já passou? Foi Deus te preparando. Ou você foi injustiçado? E como é que você está hoje? Ah, bicho, eu estou... Ah, Deus está te preparando, então você já foi preparado. Bispo, tem coisa que eu já recebi de Deus, porque você estava preparado. Bispo, aonde que a Bíblia fala que quando eu estou preparado, a bênção me alcança? Marcos 16, 17, eu encerro. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando tudo isso acontece, os sinais acompanham os que creem. Digo, os sinais, as bênçãos é que me alcançam. Não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Às vezes a gente está correndo atrás da bênção e não percebe que é a bênção que está correndo atrás de nós. A bênção está correndo atrás de você. Começa a prestar atenção que já tem bênção chegando. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. Quem sabe cantar essa música? Quem sabe? Levanta a mão. Deixa eu ver quem sabe que levanta a mão. Ninguém! Vocês não são crente não. Vocês não são crente não. Tem coisa boa chegando. Já até me arrepiei. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. E a bênção me alcançou. Amém? As bênçãos vão alcançar você. Porque quem fez a promessa é fiel. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Olha, a Márcia falou que conhece. Vamos falar com Deus nessa hora. Vai, fecha os seus olhos. Pai, obrigado por esta palavra. Assim como Josué, quando ele percebe que ele está, Pai, no fim da sua vida, na sua velhice, havia lutado todas as guerras possíveis e imagináveis. Ele havia, Senhor, conquistado junto com o Senhor tudo aquilo que o Senhor havia prometido. Todas as bênçãos já haviam alcançado a vida dele.
Oh Deus, Ele disse que nenhuma promessa falhou. Eu sei que assim foram as lutas de Davi, quando ele também chega no fim do curso, na sua velhice, ele num momento de reflexão, ele diz: eu jamais vi o justo desamparado. Eu fui moço, agora eu sou um homem com muita idade, mas durante a minha vida eu não vi um justo desamparado. Oh Deus, eu sei que quando nós estamos preparados, Pai, a bênção nos alcança. E eu sei que muitas jornadas, muitas noites em claro, muitas vezes lágrimas rolando, Pai, dos olhos dos teus filhos e das tuas filhinhas. Muitas vezes o cansaço, a dor, a angústia, ou até mesmo o sentimento de que não deu. Mas tudo isso era preparação. Era preparação. Quando Abraão estava preparado, a bênção o alcançou. Quando José estava preparado, a bênção o alcançou. Quando Davi estava preparado, a bênção o alcançou. Oh Deus, quando a Val está preparada, a bênção a alcança. Oh Pai, quando o Henrique está preparado, a bênção o alcança. Quando a Esther está preparada, a bênção a alcança. Quando a Nicole, quando o Bruno estão preparados, a bênção os alcança. E nós estamos aqui, Pai, sendo preparados pelo Senhor. Nós estamos aqui sendo talhados por Ti, Jesus. E eu sei que muitas bênçãos já nos alcançaram, mas eu também sei, Pai, que muitas nos alcançarão. Muitas alcançarão a família do Milton, a Cris, as crianças. Muitos alcançarão a família do Rivan. Muitos alcançarão cada família desta igreja, Pai, que são conhecidas do Senhor. E eu sei, Deus, que há pessoas aqui que nesses últimos tempos passaram muitas coisas difíceis e nem imaginavam que fazia parte da preparação. Mas agora, Pai, essas pessoas vão começar a ver as janelas do céu se abrindo e as bênçãos sendo despejadas sobre a vida delas.